Olá, alunos. Observe aí que eu tenho uma quantidade aí, um produtor tem necessidade de armazenar numa câmara de 3.000 kg por dia. A temperatura da propriedade rural no verão é estimada em 30 graus Celsius e a câmara tem que armazenar a maçã a 2 graus Celsius. O produto ele acaba entrando na câmara a 20 graus Celsius, que é a temperatura mesmo do ar. Para efeitos de determinação da área da câmara, nós usamos uma densidade de produto da ordem de 80 kg por metro quadrado. Observe aí que eu havia colocado como 100 kg por metro quadrado, mas a norma aí fala em 80 kg por metro quadrado. Correto esse valor, 80. A área da câmara, então, é calculada pela massa, né? Por dia, pela área, né? 3.000 por 80 dá um total de 37,5 metros quadrados. Se a gente fizer uma conta aí, vai descobrir que uma medida ideal é 5 vezes 7,5 metro quadrado. 7,5. 5 vezes 7,5 dá exatamente aí os 37,5 metros quadrados. A temperatura da câmara interna, então, de 2 graus Celsius e a temperatura do ar externo de 30 graus Celsius. O isolamento, vamos usar poliuretano, um isolante de... Aí temos uma porta aqui, com 10 centímetros de espessura, ou 100 milímetros, a mesma coisa. E o poliuretano tem um K aproximado, obviamente, de 0,03 watts por metro grau Celsius. Com essas informações, vamos poder fazer os cálculos. Observe aí que a gente pode calcular a área de isolamento. A primeira área, então, é 7,5 vezes 2,5, considerando a câmara com 2,5 metros de altura, aqui, ó, a altura da câmara, essa altura aqui, temos 18,75 metros quadrados. A segunda área é essa área aqui, que é 5 metros vezes 2,5, dá 12,5 metros quadrados. E a terceira área é a área do teto, aqui a cobertura, que dá 5 vezes 7,5 metros, que vai dar 37,5 metros quadrados. Só que nós temos que lembrar que temos piso e o teto, temos a parede da frente e de trás. Então, são duas vezes esse valor todo. Então, temos uma área de 137,5 metros quadrados. Na sequência, nós podemos calcular qual é a troca de calor por essas paredes, piso e teto. Então, a fórmula para isso é a equação de Fourier, essa fórmula simplificada aqui, onde o K é a condutividade térmica, o ΔT é a diferença de temperatura entre um lado e outro da parede, né? Aqui, ó, 30 graus lá de fora, dentro da câmara 2 graus Celsius. Essa diferença de temperatura dá 28 graus Celsius. Largura da câmara, ou espessura da câmara, de 10 centímetros, ou 0,10 metros, e a área da câmara, calculamos agora há pouco, como sendo 137,5 metros quadrados. Na equação, então, substituindo valores, vamos ter uma troca de calor pelo parede, piso e teto de 1.155 watts. Apesar do isolamento, essa é a troca de calor. O que significa isso? Significa que um valor de 1.155 joules penetra a câmara por segundo. É considerável se você analisar nesse sentido, né? Mesmo com o isolamento térmico. Por que disso? Nós temos uma diferença de temperatura bastante grande e uma grande área também de troca. Qual a energia, o calor de resfriamento da maçã? A maçã, obviamente, tem um ΔT, né? Ela passa de 30 para 2 graus Celsius, dá 28 graus Celsius ΔT. O calor específico da maçã, mais uma correção aí, observe que foi dado como 3,2. Essa maçã, na média, tem se usado aí no livro e na apostila como sendo 3,6 kJ por quilograma grau Celsius com calor específico. Lembrando, então, C é calor específico da maçã.
E a massa da maçã que nós temos no enunciado. Então, 3.000 vezes 3,6 vezes 28 dá 302.400 kJ, né? Lembrando porque o calor específico está em unidade de kJ aqui, ó. Essa unidade fica kJ, né? Normalmente a gente considera para câmaras frias, quando a temperatura é maior que zero, um tempo de degelo de 8 horas. E a gente considera o degelo natural. Isso significa que a câmara funciona 16 horas. Então, eu preciso dividir o calor trocado pelo tempo. E com isso eu acho a potência necessária, a potência de refrigeração, a capacidade de refrigeração para reduzir a temperatura da maçã de 30 graus para 2 graus Celsius num tempo de 16 horas. Lembrando que cada hora tem 3.600 segundos. Com isso eu tenho aqui calculado como a potência ou a carga térmica para resfriamento da maçã é de 5.250 watts. Lembrando de novo que 1 kJ por segundo é igual a 1 kW. Como eu tenho K, o K é de 1.000, eu multiplico por 1.000, né? Para obter em watts. Vejam que 1 TR, só para ter uma noção de ordem de grandeza, 1 TR, ou 1 tonelada de refrigeração, é aproximadamente 3.517 watts. Então, só para retirar a carga térmica do produto, nós já estamos gastando aí pelo menos uma vez e meia, 1 TR e meio. E aí, nós vamos somando as parcelas. A carga térmica, na verdade, é uma soma de parcelas. Vejam, nós calculamos as paredes, pisos e tetos, 1.155 watts. Calculamos a carga térmica do produto como sendo 5.250 watts. Ainda tem a carga térmica para a pessoa, posso ter normalmente uma pessoa dentro da câmara. A iluminação, que é a lâmpada que tem lá dentro da câmara. A infiltração, toda vez que a gente abre a porta da câmara, entra ar quente. E o motor do forçador de ar também traz carga térmica. As embalagens, né? Tem uma regra aí que 10% da massa do produto é a embalagem. Então tem que ser considerado também aí nos cálculos. E o metabolismo da maçã, que também é pequeno, mas também pode ser considerado. Então, quando somar tudo isso, nós temos a carga térmica dimensionada em watts, né? Finalmente, podemos analisar quantos painéis a gente tem para fazer essa câmara. São 6 painéis de 1,20 m. 1,20 m é essa largura aqui, 1,20 m. Alguns painéis são 1,15 m. Vamos simplificar para 1,20 m para fazer as contas aqui. 1,20 m por 2,5 m de altura. Com isso eu tenho 6 painéis de 1,20 m por 2,5 m. Aqui eu tenho 4 painéis de 1,20 m por 2,5 m. Aqui em cima eu tenho 6 painéis de 1,20 m por 5 m. E o que acontece é que eu preciso ainda de um painelzinho pequenininho aqui, ó, esse fechamento aqui, ó, que é 0,2 por 2,5 m de altura, e aqui de 0,8, esse comprimento aqui é 0,8, sobrou, por 2,5 m de altura. Aqui também tem um fechamento, um painel menor, de aproximadamente 0,8 por 2,5 m. Precisa aí também aí fazer aquele cuidado, né, porque a gente precisa, na verdade, lembrando que a medida da câmara de 5 por 7,5 é medida interna, né? Então, na verdade, a gente tem ainda que acertar esses pequenos acabamentos aí, porque a câmera ela tem que fazer a montagem. Lembrando que essa medida que a gente escreveu aí, dos 6 painéis, são multiplicados por 2, né? Porque eu tenho os dois lados, então aqui multiplica por 2 também, aqui também multiplica por 2. Todas as medidas têm que multiplicar por 2. É isso, espero que tenha entendido e até a próxima.